Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia para o Pireu, seu navio afundou, levando consigo toda a sua carga. Por causa desse único evento, algo totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao ver o trabalho de toda a sua vida ser levado pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode gerar mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo é a definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de forma eficaz. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou, nesse caso, sobre as mercadorias afundadas, Zenão focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua condição. Hoje, as pessoas veem os estoicos como inadvertidamente indivíduos inquebráveis, que não se deixam levar por extremos emocionais, como ataques de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais profunda que isso. Em vez de ser apenas uma forma de descrever pessoas sem emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, de descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que era aplicada milhares de anos atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa, e por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás dos muros de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, todos, de escravos a imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epíteto, cujo nome significa literalmente adquirido, e isso porque ele havia sido um escravo. Sêneca foi um renomado estadista e poeta. Marco Aurélio, o imperador romano e um dos homens mais poderosos do seu tempo e que já viveu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitavam todas as formas de segregação e lideravam a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos essa palavra, geralmente pensamos em cidades como São Paulo, Nova York, Toronto, Dubai e até mesmo Londres, devido à sua diversidade, mas essa era a unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para estudar filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Missônio Rufo, professor de Epíteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto dessas ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres?" Ou seja, mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem acabar atrapalhando. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, é uma coisa boa.
Ela ajuda a regar as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando uma nuvem escura nos pega desprevenidos e sem o guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. E se isso não é bom, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, nós aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, nós não podemos controlar o clima. E embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim pode acontecer e irá inevitavelmente acontecer. Imagine o pior dos resultados e esteja contente, esperando que ele pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como o desconforto voluntário, uma prática que visa aumentar a sensação de gratidão. Basicamente, durma no chão da cozinha, tome banhos frios enquanto você normalmente tomaria banhos quentes, coma apenas alimentos saudáveis ou batatas por alguns dias, coisas do tipo. Esse tipo de exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil as coisas fiquem, você ainda irá sobreviver e potencialmente prosperará se a sua mentalidade estiver correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para as futuras adversidades. No mundo atual, onde os anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se nós não tivermos o iPhone do ano, se não nos vestirmos de uma determinada maneira, ou não recebermos ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Nós entramos no mundo sem saber de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos estar sem saber, criando expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará desapontados e insatisfeitos no final. E essa não é a melhor maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos. Devemos fazer coisas em prol do nosso desenvolvimento. Anexar qualquer esperança externa ou expectativa secundária às ações que tomamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, como gastar todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, uma casa ou até mesmo começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor intrínseco interno. Mas o estoicismo ensina que se você abordar a vida dessa maneira, você colocará suas felicidades nas mãos de forças externas, forças essas que podem falhar. Afinal, carros sempre quebram, desastres naturais destroem casas e cidades inteiras, e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas da vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará um espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e não em coisas que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre a forma como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epíteto, a principal tarefa da vida é simplesmente essa: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob o meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Precisamos determinar o nosso valor não a partir das coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Esforçar-se para alcançar objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado e se desesperar é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeo no YouTube e dar aula de história e filosofia é, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa ter uma ideia, o que leva uma eternidade. Depois você tem que pesquisar sobre ela e descartar porque ela não era boa e começar tudo de novo. Após isso, você escreve o roteiro, cria o vídeo, edita, faz a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em upload. Tudo até o momento em que você clica em upload depende única e exclusivamente de você. No entanto, depois que você clica no botão, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgarão o sucesso do seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base no número de visualizações, inscritos ou seguidores que tem.
Métricas essas que, em grande parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que você dedicou, e não no resultado de suas esperanças externas. Em resumo, confie no processo. Viver com menos significa libertar-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Imagine uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ela sente que merece uma promoção e vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e ela volta para casa pensando que deve ser muito ruim no que ela faz. Ela não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou que a empresa pode simplesmente estar perdendo dinheiro e não podendo arcar com a promoção. Ela não sabe o motivo, mas ainda assim está chateada. Se ela simplesmente colocasse o seu valor na qualidade do relatório de desempenho que ela entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para merecer a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz de maneira geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seu sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher a nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que eu acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente para viver. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não para nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou preso por 27 anos antes de ser libertado. Após ser solto, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas não foi isso que ele fez. Durante o seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos os quais praticaria ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos culpados, Nelson Mandela pediu a seu povo que buscasse o oposto, relaxasse e reconstruísse o que precisava ser reconstruído. Ele enfatizou que o passado estava além de seu controle e que a única coisa que podia fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação que ele considerava melhor. Esse é o caminho do estoicismo. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental, mais conhecida como REBT, e a logoterapia. A REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativo que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com a lógica, e quando você percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade, simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém, isso é muito mais fácil falar do que fazer. É um processo que, como tudo na vida, temos que reprogramar a maneira como pensamos, colocar o velho para fora e o novo para dentro. Para resolver os nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar a nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós morrermos, podemos ter paz em saber que vivemos uma boa vida, mesmo que essa vida não tenha sido tão longa quanto esperávamos. Porque, lembre-se, tudo tem um fim.